Então, gente, assim, ó, agora a gente vai pegar alguns elementos químicos, alguns átomos de alguns elementos químicos, e vamos fazer a distribuição eletrônica deles para tentar entender melhor como é que funciona essa jogada toda, tá? Então eu peguei aqui alguns elementos para vocês: o gás nobre argônio, o fósforo, o alumínio, o ferro e o urânio, tá? Vou botar mais um elemento aqui para nós, que é o sódio. Número atômico 11. E agora a gente vai fazer a distribuição usando o diagrama. Eu vou começar pelo próprio sódio 11, porque ele é o mais simplesinho, o menorzinho, e a gente vai aumentando o tamanho do problema. Então, olha só. Se vocês têm o sódio, tá? E ele tem um número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. Então ele deve ter também 11 elétrons. A gente não está falando de cátions, aqui a gente está falando só de átomos. Então o número de prótons e elétrons tem que ser o mesmo. Então ele tem 11 elétrons. Então eu devo distribuir aqui esses 11 elétrons usando o diagrama. Eu vou lá e pego a primeira linha, ó, 1s2. Botei 2 elétrons, que é o expoente, eu tenho que botar 11. Então vou lá, 2s2, 2p6, 3s1. Olha só, eu tenho que botar 11 elétrons. 2, 4, 10, 11. Ah, mas não é 3s2? Pois é, a gente tem que ler o que está escrito lá naquelas tabelas. O 2 seria o máximo. Então a gente vai colocando o máximo de elétrons até chegar num ponto que não tem mais elétron para colocar. Vai ficar meio galão ali mesmo. Fica um só. Tá ok? Tranquilinho isso aí para vocês? Bom, vamos fazer isso aí para os outros elementos. Então vamos seguir a ordem de tamanho. A gente vai para o alumínio, que é o 13. Ó, o alumínio tem 13 prótons, portanto tem 13 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2, 4, 10, 12. Bah, mas eu tenho que botar 13. Não tem como apertar. Eu vou ter que botar aqui 3p1. Pô, mas dá pra botar p6. É, mas ele só tem 13 elétrons, então é p1 mesmo, tá? No último vai dar esse probleminha seguidamente. Não tem nada de equivocado, é por aí mesmo. Bom, o próximo que você tem aí é o fósforo, 15. Então, 1s2, 2s2, 2p6 coloquei 10, 3s2, 12, 3p, 3. Notem que o alumínio e o fósforo vão usar os mesmos subníveis. Só que o último do alumínio tem um elétron só e o último do fósforo tem 3. Nada demais. Vamos para o próximo? A gente fez o fósforo. Vamos para o argônio. Argônio é gás nobre. Olha só que legal o gás nobre. O gás nobre argônio tem 18 elétrons. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2, 4, 10, 12, 18. Olha que legal o gás nobre. O gás nobre fecha redondinho, sempre, tá? E aí, ele usa só a mesma coisa que os dois anteriores, só que tá cheio, tá completo, tá? Aumentando aí, vocês vão ter outros elementos, como por exemplo o ferro. Aí já é família B. Então vamos botar aqui o ferro. O ferro tem 26 prótons e, portanto, se o átomo está no estado fundamental, se é um átomo, ele vai ter 26 elétrons. Tá certo? Então vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e chegamos no momento que o aluno desatento erra. O aluno desatento vai querer botar o 3D aqui. Por quê? Porque ele quer botar a camada 1, 2, 3. Por quê? Porque ele quer. Ele é um tirano da própria cabeça. Não sejam assim. A ordem é de energia. Se vocês olharem, é o 3p6 e seguindo aquela seta, vocês vão chegar no 4s2. Ah, mas eu botei o 4 antes de terminar o 3. É por energia, criatura, não te apavora. É assim mesmo. 4s2, 3d, 6. E aí vocês vão entender porque que o ferro é elemento de transição. Porque o 3d transitou do 4s. Um pedaço da camada 3 tem mais energia que um da camada 4. É isso que é transição. Tá?
E o urânio, o último, esse monstrengo aí, o urânio tem 92 prótons e, portanto, tem 92 elétrons, tá? Olha só, esse é grande. Quando você chegar no 3D, se você botar no 3D10, vocês vão ter 30. Então vamos botar aqui. Ó. Três d 10 são 30 elétrons. Falta um monte, são 92. Aí eu sigo. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou uma seta. Vou para outra seta de energia. O que vem agora? 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F4, tá? E aí olha só, olha o tamanho dessa criança, tá certo? E a gente vai ter que olhar algumas coisas. Quando vocês chegam aqui no 3D10, pessoal, vocês colocaram 30 elétrons. Isso aqui é uma dica que eu estou dando para não se perder. Quando vocês chegarem aqui no 4F14, vocês botaram 70 elétrons. Então, se você tiver um elemento que tem mais que 30, bota direto até o 3D. Se tiver um elemento com mais de 70, bota direto até o 4F, depois calcula. Tá? E aqui no 5D vocês vão ter 80 elétrons. Eu peguei o urânio, porque ele é grande mesmo, é o elemento natural com maior número atômico, os outros maior que ele são artificiais. Tá? E ele vai ter 92, daqui 80, 86, 88 mais 4, 92. Tá? Tá feita a distribuição eletrônica. Vamos lá. Quem é a camada de valência? É aquela que tem o maior número grande na frente. É aquela que tem o maior nível. Então vamos olhar aqui. No primeiro eu tenho 1, 2, 2 e 3. Olha aqui. 3 é o maior número grande na frente. Achamos a camada de valência. Tá? 1, 2, 2, 3. Número grande na frente é 3, o maior. Aqui está a camada de valência. Pô, mas a camada de valência tem duas partes? Sim, cada parte dessas é subnível. Então a camada pode ter mais que um, não tem problema. Aqui, 1, 2, 2, 3, 3. Ó, o maior ainda é o 3. Está aqui a camada de valência. Tá? Nesse aqui, 1, 2, 2, 3, 3. Também deu 3. Camada de valência é tudo que tiver o 3 na frente. Tá certo? Bom, no ferro, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Opa, cuidado. O maior número grande na frente é o 4. Então, camada de valência aqui é o 4. No urânio, 1, 2, 3, 4, é um monte de coisa. Olha aqui, o maior número grande na frente é o 7. Vocês podem escrever a camada de valência com o que eu marquei ali dentro de um retângulo, ou vocês podem simplesmente colocar o número da camada. Ó. Então, no argônio seria 3, no fósforo 3, no alumínio 3, no ferro 4, no urânio 7 e no sódio 3. Pode botar só o número da camada ou pode botar 3S2, 3P6. Não pode botar só o 3P6, tem que botar os dois. Tá? Certo? Quem é o subnível mais energético? Bom, se é o subnível que tem mais energia, é o último que eu distribuí. Então é só olhar aqui, ó. No sódio é o 3S1. No alumínio é o 3P1. Tá? Então vamos colocar aqui. 3S1, 3P1. No fósforo é o 3P3. No argônio é o 3P6. Então, 3P3, 3P6. No ferro é o 3D6. E no urânio, o último que eu descobri é ótimo. O último que eu distribuí é o 5F4. 5F4. E agora eu já gostaria de adiantar uma coisa de tabela periódica para vocês. Se vocês olharem os elementos de família A, o sódio, o alumínio, o fósforo, o argônio, todos eles têm camada de valência possuindo o subnível mais energético,
ou sendo o próprio subnível mais energético. Tá? No caso dos elementos de transição, não. Olha aqui, a camada de valência é 4 para o ferro e o subnível mais energético é 3D. Ó, o 3D transitou em energia da camada 4. E o urânio, olha aqui, a camada de valência é 7S, tá certo? E o subnível mais energético é 5F. Ele transitou 2 níveis, do 5 foi para o 7. Por isso que é transição interna, tá bom? Então isso aqui é o tipo de exercício importante que vocês venham a fazer hoje. O que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar isso aqui e vai complicar um pouco mais. Nós vamos falar de casos de rearranjo dessa distribuição, tem algumas que se modificam. Vamos falar também da distribuição de íons, distribuição em cátions e em ânions. Mas isso é um assunto para a próxima aula gravada.